Você sabe o que é discernimento? Pois é, nós vamos falar sobre isso hoje. Você tem curiosidade de aprender? Você quer escutar um pouquinho sobre discernimento? Discernimento não é apenas saber o que é certo e o que é errado. É saber o que é essencial. Hoje a gente vai mergulhar aqui nessa palavra, uma palavrinha cheia de significado. Na neurociência, na psicologia, na palavra de Deus. Discernir é um ato cognitivo. Jung, ele dizia que discernimento ele nasce da integração entre o consciente e o inconsciente. Não é apenas pensar, é perceber. Se você quiser aprender mais sobre isso, fica aqui comigo até o final. Receba esse conhecimento, receba a revelação. E isso é uma decisão sua. Mas você precisa saber que a tua decisão, ela passa por duas vias. Pelo sistema límbico, onde você tem as suas emoções, a sua memória afetiva, e pelo seu córtex pré-frontal, onde ocorre o raciocínio, a previsão, o controle dos impulsos. Daniel Kahneman, ele nos diz que o cérebro, ele alterna entre dois sistemas. O sistema 1, que é intuitivo, emocional, e o sistema 2, que é analítico, lento. E o discernimento verdadeiro, ele vai nascer quando existe um diálogo entre esses dois sistemas. Emoção iluminada pela razão e razão guiada pela sensibilidade. A emoção, ela não é uma inimiga da razão, mas é o contexto. Sem emoção, não tem significado. Então, discernir é perceber onde nasce essa emoção e o que ela está tentando mostrar para a gente antes da gente reagir. Discernir é diferenciar risco de probabilidade. Uma definição tanto científica quanto espiritual. O seu cérebro, ele faz isso o tempo todo. Probabilidade é o que geralmente acontece, estatística é padrão, mas o risco é o que pode acontecer, mesmo que improvável. E essa é a nossa responsabilidade, entender esse viés de disponibilidade que existe, que também foi descrito por Daniel Kahneman, que é esse atalho mental. O termo técnico, na realidade, é heurística do afeto. Esse atalho mental é o atalho que as pessoas usam para julgar a probabilidade ou a frequência de um evento com base na facilidade com os exemplos que vêm na própria mente. Se eu consigo lembrar facilmente, deve ser comum e deve ser provável. Isso é o que o seu cérebro pensa. E o seu cérebro, ele economiza energia quando ele usa atalho. Ele substitui a análise racional por uma superestimação dessa memória. É que nem nos acidentes aéreos. Eles são muito raros, mas isso impacta a gente. E sempre traz medo quando a gente voa, achando que a gente pode cair. Por quê? Porque quando os acidentes aéreos acontecem, eles são catastróficos. O desfecho deles é muito complicado. E o nosso cérebro, ele não é um processador lógico perfeito, mas é uma mente adaptativa que envolve memória associativa do hipocampo, com essas emoções intensas que a gente tem na amígdala cerebral. Então, resumindo aqui para vocês, o nosso cérebro, ele tende a acreditar mais no que é provável do que no que é possível. Mas a fé ela vai inverter essa lógica. A fé ela enxerga a possibilidade onde as probabilidades são baixas. Porque Deus, ele não trabalha na estatística. Ele atua no impossível. Por isso, o discernimento é muito importante. E vai ser o ponto de encontro entre a ciência e a fé. A mente, ela vai calcular as possibilidades, as probabilidades, mas o espírito, ele vai reconhecer os propósitos. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Fica aqui até o final, porque eu vou explicar isso tudo bem direitinho. E eu vou começar explicando exatamente essa palavra, porque toda palavra tem um significado. E o discernimento é a capacidade que você tem de perceber, avaliar, distinguir com clareza e sabedoria o que é verdadeiro, avaliar a probabilidade e a possibilidade. Tudo isso apropriado e moralmente correto. Em um sentido mais amplo,
é um ato de julgar. A gente está sempre julgando. Com acerto, tanto no plano racional quanto espiritual. Discernir na psicologia e na neurociência vai envolver processo cognitivo, como atenção seletiva, raciocínio moral, julgamento de valor. E espiritualmente vai estar sempre associado à nossa capacidade de ouvir, compreender essa voz de Deus e perceber o que é do espírito e o que não é. Esse termo, discernir, ele vem do latim. Discernere, dis, é separar, e cernere é ver, é fazer a distinção. Então, literalmente, é separar o que está misturado, quando você fala em discernir, pela origem da palavra. É ver com clareza o que é diferente. Desde a antiguidade, essa palavra, ela foi considerada uma virtude, sempre ligada à prudência e à sabedoria. No nosso emocional, o discernimento é a habilidade que a gente tem de avaliar situações e emoções de um modo equilibrado, sem ser dominado por impulsos ou por nossos vieses cognitivos. Na moral, ela se refere à capacidade de a gente julgar o que é certo, o que é errado, agir eticamente, ponderando as consequências. E no plano espiritual, é um dom de distinguir a verdade divina e o engano, o bem do mal, e distinguir as nossas vozes das vozes do mundo. Lá em 1 Coríntios 1:20, ele diz o seguinte: onde está o sábio e o erudito? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Pois é. E é nesse contexto social que é a base das decisões complexas, como diagnósticos, escolhas, que vão envolver empatia, razão. Então, a gente tem vários tipos de discernimento. A gente tem o discernimento intelectual, que é ligado à razão, lógica, conhecimento. O discernimento emocional, que é quando a gente compreende o que a gente sente, como que o outro sente, entende as reações, entende as motivações. A gente tem o discernimento ético, moral, porque avalia intenções e as consequências das nossas ações. E o discernimento espiritual é quando você reconhece a direção divina. Lá em Hebreus 5:14, é um texto muito bacana, muito interessante. Mas o alimento sólido, que é a palavra de Deus, para adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E aí a gente tem o perigo, que é outro tipo de discernimento, que é esse discernimento intuitivo, que é uma percepção muito imediata, que surge sem raciocínio consciente, mas vem ancorado nas experiências anteriores. E aí que mora o nosso problema, são os nossos vieses. No discernimento filosófico, vários pensadores falaram da busca pelo conhecimento da verdade. E como saber o que é verdadeiro? Como a gente pode discernir o bem do mal por nós mesmos? Será que a gente precisa de Deus para isso? Platão, ele viu o discernimento como uma capacidade da alma de ver o mundo das ideias, distinguindo entre aparência e essência. Razão pura de Kant ou a sensibilidade e experiência de Aristóteles? Aristóteles, ele chamava o discernimento de frônesis, traduzido como prudência. Fronesis, né? Que é com PH. Como a capacidade de deliberar corretamente sobre o que é bom e conveniente para essa vida, escolhendo o meio certo, ou seja, o meio entre os extremos das paixões e dos impulsos. Aristóteles, ele foi o primeiro a pensar e tratar sobre o discernimento como uma virtude. E ele está descrevendo isso muito bem naquela obra dele, Ética Nicômaco, onde ele lista e diferencia as virtudes intelectuais: episteme, tecme, nous, sófia e frônesis. O que cada uma delas é? Episteme é o que a ciência e o conhecimento demonstram, tecme é a arte e habilidade de técnica, o nous, que é nous, que é o intelecto, a intuição, o sófia é a sabedoria teórica e o frônesis é a sabedoria prática, prudência, a disposição de agir, que é o discernimento.
De acordo com ele, é uma reta deliberação sobre as coisas boas e más para o homem. Ele distinguia esse sófos, né, a pessoa sábia, da pessoa prudente, que ele chama de frônesis. O primeiro, ele conhece o eterno, universal, e o segundo sabe agir nesse mundo baseado nisso. E isso vai depender do quê? Da experiência, é o saber encarnado na prática, adquirido na reflexão, no hábito. Agostinho e São Tomás de Aquino traduzem isso já para a dimensão espiritual, que discernir é reconhecer a verdade que vem de Deus. Então, o discernimento, ele é o ponto de encontro entre a razão e a sabedoria. É ver com profundidade, sentir com sabedoria e agir com propósito. É um exercício constante de separar o essencial do acessório, o verdadeiro do ilusório e o que é passageiro do eterno. Isso é discernir. Depois de Aristóteles, que veio Platão, com aquela belíssima ilustração do mito da caverna, onde o discernir era sair da escuridão, das ilusões e das sombras, para contemplar a luz, que é a realidade. É contemplativo e transcendente esse discernimento. Platão vê o discernimento como a contemplação da verdade. E Aristóteles ele via como prudência diante da complexidade da existência. E que, para Aristóteles, isso, na nossa percepção, era guiado pela nossa experiência, pelas nossas vivências. Só que a Bíblia, ela vai elevar esse patamar, ela vai subir essa régua de forma impressionante, porque ela nos diz que é graça e é guiada pelo Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 2, 15 e 16, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Discernir é um ato de integração da mente de Aristóteles, com esse olhar contemplativo de Platão, mas com o coração guiado pelo Espírito Santo. E a ciência ela se debruçou sobre esse assunto ao longo dos anos. Do ponto de vista cerebral, tá? Vamos agora falar do cérebro. Discernir é um ato complexo que envolve interação entre razão, emoção e intuição. Nenhuma decisão ela é puramente racional. Todas as pessoas elas tomam decisões pelo filtro emocional e moral que elas têm. Vamos relembrar aqui o que é intuição. É a capacidade de você compreender ou perceber algo de modo imediato, ou seja, tem que ser rápido, é imediato. É um atalho emocional. É um, entre aspas, sem saber porquê. É uma sensação interna baseada no quê? Nas experiências, vivências, vieses cognitivos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Pela nossa genética, pela nossa criação, pelo nosso contexto cultural, pelo nosso perfil de personalidade. Então a intuição, ela vem do intuere, que significa olhar para dentro, ver com os olhos da mente. Então essa intuição, ela é rápida, subconsciente, afetiva e ela complementa a razão, mas não substitui o pensamento lógico. Ela apenas antecede e orienta esse pensamento. Por isso, sempre essa intuição a gente deve questionar, porque ela é muito enviesada. A gente tem um centro executivo no nosso cérebro que ela é responsável pelo planejamento, pelo julgamento, pela tomada de decisão, que é o nosso córtex pré-frontal, principalmente o dorso lateral e o ventromedial. Quando a gente avalia risco, essa região, ela pondera consequências, valores, possibilidades. E além disso, a gente tem outras estruturas que participam nesse contexto. O córtex cingulare anterior, a amígdala, ínsula, a rede de modo padrão. Eu vou explicar isso para vocês. Vamos devagarzinho. Então, além do nosso córtex pré-frontal, que avalia risco, que pondera consequência, você tem o córtex cingulare anterior, que ele vai atuar nesse conflito interno, que é responsável pelo sentimento de culpa, empatia, arrependimento. É uma estrutura que tem essas funções. A amígdala ela vai ser responsável pela tua emoção, pela resposta ao perigo, pela tua valoração intuitiva, ela vai escutar mais essa parte. A ínsula, ela relaciona a consequência ao corpo,
emoções viscerais. Então, aquela coisa de você sentir no coração, né? Isso é a ínsula que está trabalhando. Tem ativação intensa da ínsula quando você tem profundas decisões que você tem que tomar em questões morais. E a gente tem essa rede de modo padrão, que é na ciência conhecida como o Default Mode Network, que ela é ativada durante uma reflexão interna na meditação e na oração. Ela é ligada à percepção espiritual. Quando ela é ativada, a mente silencia o mundo exterior para escutar o teu mundo interior. Isso é fantástico, pois tem vários dados, né, que mostram que nós podemos ser moldados, que nós temos neuroplasticidade, que a palavra de Deus ela nos ajuda a moldar. Tudo isso em oração. O teu cérebro ele reage em milissegundos e só depois é que a razão vai construir justificativa. E eu queria que vocês prestassem atenção aqui, porque isso é incrível. Isso é pesquisa de Harvard. O professor Joshua Green, pelo Jonathan Haidt, da Universidade de Nova York. Primeiro vem a intuição e depois a gente constrói uma narrativa que justifique a intuição que a gente teve. Olha como isso é complicado. Muitas vezes você está se justificando, mas é apenas o seu cérebro justificando uma intuição que veio, sabe lá Deus aonde. De algum lugar escondido no teu cérebro, pela tua criação, pela tua genética, pela tua cultura, pelas tuas crenças, pelo teu viés, e você usa o seu córtex pré-frontal para justificar uma intuição, porque é isso que o seu cérebro faz, ele tenta trazer uma narrativa que justifique a tua intuição. Tem um autor que eu gosto muito que é o Andrew Newberg, ele é um neuroteólogo, tá? Lá da Universidade da Pensilvânia, e ele demonstrou que durante a oração existe uma diminuição de atividade do lobo parietal. O lobo parietal ele é responsável pelo senso de identidade física da gente no espaço. E ele diz pra gente, pro cérebro, onde eu termino e onde o mundo começa. Essa sensação de eu, quem sou eu, quem é o mundo. Tem essa divisão, né? E quando tem a diminuição dessa atividade, desse lobo parietal, na oração, a gente vai tendo uma sensação de unidade, de clareza, de presença divina. Por quê? Porque diminui a atividade dessa percepção, dessa divisão entre eu e mundo. A coisa fica uma só. E nesse espaço que as pessoas relatam perceber discernimento, direção na oração. É tão interessante como a neurociência já comprova muita coisa. Tem muito trabalho que já comprova. E ao mesmo tempo que existe essa diminuição desse lobo parietal, tem um aumento do fluxo de sangue para o lobo frontal, melhorando o quê? Foco, autocontrole, decisões conscientes. Então, a fé modula o teu cérebro para o discernimento. Mas isso precisa de treinamento se você quiser melhorar, se você quiser aperfeiçoar. Quem ora e reflete desenvolve circuitos cerebrais mais equilibrados entre razão e emoção. E é aquela mente renovada lá de Romanos 12:12. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela plena renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é discernimento, o ato mais humano e mais ao mesmo tempo mais divino que a tua mente pode fazer. É quando o seu cérebro se alinha ao seu coração e o seu coração se alinha a Deus. O discernimento pondera, compara, avalia, enquanto a intuição ela capta de forma imediata. Mas eles têm que trabalhar em equipe. Discernimento como raciocínio, experiência moral, mais lento, mais deliberado, e a intuição vindo aí como uma percepção inconsciente instantânea. Questionável sempre, mas sempre merece ser escutada. Intuição, o ato de perceber, e discernir, o ato de decidir. A partir do hábito de ler, de orar, de meditar, você vai dando combustível, você vai dando repertório para equipar o teu cérebro, para que ele possa resolver as questões de forma mais adequada. Sem aprendizado, sem treinamento, o seu cérebro ele não tem muita regulação.
E você não sabe o que é você, onde você termina, onde começa, se o que você está sentindo é uma coisa que é do seu viés, se é da sua criação, você realmente tem um porquê naquilo ali. Para você poder entender, esse repertório é muito importante. A partir da leitura, principalmente da palavra de Deus e da oração, a gente cura traumas, a gente refaz os nossos vieses cognitivos, a gente consegue acreditar mais que o ser humano é melhor, que ele tem potencial. A partir da renovação da nossa mente, a gente vai dando dados para o nosso cérebro se curar, para o nosso cérebro desempenhar, para o nosso cérebro discernir. E é sobre isso. É o despertar. É uma palavrinha. O discernimento, quando ele é cultivado e a gente busca por ele, a gente desperta. A gente amplia a nossa consciência para perceber o mundo e você mesmo com mais lucidez. E aprende a perceber a presença de Deus e uma dimensão mais divina na tua vida. Quando você toma consciência de você mesmo, de como você pensa, por que você pensa o que você pensa, por que você faz o que você faz, quando você questiona, quando você usa a razão com coragem, você ousa saber de Kant, né, o sapere aude, você acorda para o ser. É o Erweckung, em alemão do Heidegger. O acordar para o ser. Quem é você, o seu ser? E lá em Efésios 5,14 tem um versículo muito legal. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. E a minha oração hoje por vocês, que eu vou terminar, é de Efésios 1, versículos 17 e 18. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, que na realidade é discernimento, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Gente, com ele, por ele, para ele, na poderosa força dele, nas riquezas da herança dele, para que a gente conheça a esperança para a qual ele nos chamou, no pleno conhecimento dele. Eu oro para que o coração, não só o coração, mas os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Saiam da caverna. Efésios 2,8 termina nos ensinando: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Deus fala, mas é preciso ter um coração treinado para escutar, para discernir. E você aprendeu alguma coisa hoje aqui sobre discernimento? Sobre intuição, sobre filosofia, sobre como funciona seu cérebro na neurociência, sua saúde emocional e como tudo isso é espiritual? E o que você vai fazer com essa informação? Desperta, acorda, leia a palavra de Deus, ore e, se você quiser e puder, curte esse vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre isso, crescer, compartilha com quem precisa. E eu quero que Deus te abençoe. E se você recebe essa bênção de Deus agora, escreva amém e tenha revelação dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.